Saul é ungido rei. Capítulo 10. Tomando então Saul uma redoma de azeite, derramou-a sobre a cabeça de Saul, beijou-o e lhe disse: Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre o seu povo de Israel? Hoje, depois que te apartes de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: as jumentas que foste buscar foram achadas. Teu pai deixou de inquietar-se pelas jumentas e está aflito por vós, dizendo: Que devo fazer por meu filho? Quando dali passares mais adiante, chegarás à azinheira de Tabor, sairão a teu encontro 3 homens que sobem a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e o terceiro uma vasilha de vinho, os quais assim que te saudarem te darão 2 pães que tomarás das mãos deles. Depois disso chegarás à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e quando entrares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas que descem do lugar alto, e diante deles saltérios, pandeiros, flautas e harpas, e eles profetizando. Então o Espírito do Senhor virá sobre ti com poder, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro homem. E quando te acontecerem estes sinais, faze o que vier à mão, porque Deus é contigo. Descerás diante de mim a Gilgal, então descerei a ti para oferecer holocaustos e sacrificar ofertas de paz. Espera 7 dias até que eu venha a ti e te mostre o que há de fazer. A volta de Saul. Aconteceu que, ao se virar para apartar-se de Samuel, mudou-lhe Deus o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele dia. Ao chegarem à colina, eis que a companhia dos profetas vinha encontrar-se com ele, e o Espírito de Deus veio sobre ele com poder e profetizou entre eles. Aconteceu que todos os que lhe conheciam antes, ao verem que profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: O que aconteceu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Algum dali respondeu dizendo: Quem é o pai deles? Por esta causa se fez o provérbio: Está também Saul entre os profetas? E cessou de profetizar e foi ao lugar alto. Um tio de Saul disse a ele e a seu criado: Onde fostes? E ele respondeu: Fui buscar as jumentas, e como vimos que não apareciam, fomos a Samuel. Disse o tio de Saul: Rogo-te que me declares o que vos disse Samuel. Saul respondeu a seu tio: Declarou-nos expressadamente que as jumentas foram achadas, mas do assunto do reino de Samuel lhe falará, não lhe revelou nada. Saul é designado rei por sortes. Depois Samu convocou o povo diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos afligiram. Porém, vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos guarda de todas as vossas aflições e angústias, e dissestes: Não, põe um rei sobre nós. Agora, pois, apresentá-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossos milhares. Fazendo Samuel que se achegassem todas as tribos de Israel, foi tomada a tribo de Benjamim, e fez chegar a tribo de Benjamim por suas famílias, e foi tomada a família de Matri, e dela foi tomada Saul, filho de Quis. E lhe buscaram, mas não foi achado. Perguntaram, pois, outra vez ao Senhor se ainda não viera aquele varão. E respondeu o Senhor: Eis que ele está escondido entre a bagagem.
Então correram e trouxeram dali, e posto no meio do povo dos ombros para cima, era o mais alto de todo o povo. Samuel disse a todo o povo: Vedes que o Senhor escolheu? Pois que não há outro semelhante a ele em todo o povo. Então o povo clamou com alegria, dizendo: Viva o rei! Samuel ditou ao povo as leis do reino e as escreveu em um livro que guardou diante do Senhor. Samuel enviou o povo cada um para a sua casa. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, e foram com ele os homens de guerra, cujos corações Deus tocará. Porém, alguns perversos disseram: Como estes nos salvará? E os desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Mas ele dissimulou. Saul derrota os amonitas. Capítulo 11. Depois subiu Naás amonita e acampou contra Jabes de Gileade, e todos os Jabes disseram a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Naás, amonita, respondeu-lhe: Com essa condição farei aliança convosco, que cada um de vós arranque o olho direito e ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: Dai-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e se não houver ninguém que nos defenda, sairemos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, disseram tais palavras ao povo, e todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E lhe contaram as palavras dos homens de Jabes. Ao ouvir Saul essas palavras, o Espírito de Deus veio sobre ele com poder, e acendeu-se grande maneira sua ira. Tomando um par de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel, por meio de mensageiros, dizendo: Assim se fará com os bois daquele que não seguir a Saul e Samuel. E caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram com um só homem. Contou-os em Bezeque, e os filhos de Israel foram 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Responderam aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos de Jabes de Gileade: Amanhã, quando o sol aquentar, sereis livrados. E vieram os mensageiros e anunciaram aos de Jabes, os quais se alegraram. E os de Jabes disseram aos inimigos: Amanhã sairemos a vós, para que façais conosco o que bem vos parecer. Aconteceu que no dia seguinte dispôs Saul o povo em 3 companhias e entraram no meio do arraial à vigília da manhã e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E os que restaram foram dispersos de tal maneira que não ficaram 2 deles juntos. O povo então disse a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Dai-nos esses homens e os mataremos. Saul disse: Hoje não morrerá homem algum, porque hoje o Senhor salvou Israel. Então disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, para que renovemos ali o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e ali constituíram a Saul por rei diante do Senhor, e sacrificaram ofertas de paz diante do Senhor. E ali muitos se alegraram com Saul e todos os de Israel. O discurso de Samuel ao povo, capítulo 12. Disse Samuel a todo Israel: Eis que atendi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí um rei sobre vós. Agora, pois, eis que vosso rei vai diante de vós. Eu sou velho e cheio de cãs, porém meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha juventude até este dia. Aqui estou, testificai contra mim diante do Senhor e diante de seu ungido. E tomei o boi de alguém. Se tomei o jumento de alguém, se a caluniei, se
oprimi alguém ou tomei suborno para ele cegar meus olhos e vê-lo restituirei. Então disseram: Nunca nos caluniaste, nem oprimistes, nem tomaste algo da mão de ninguém. Ele lhe disse: O Senhor é testemunha contra vós, e seu ungido também é testemunha nesse dia de que não tendes achado nada em minhas mãos. E eles responderam: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor que designou a Moisés e Araão e tirou vossos pais da terra do Egito é testemunha. Agora, pois, apresentai-vos para que eu pleiteei convosco diante do Senhor acerca de todos os atos de justiça que o Senhor fez convosco e com vossos pais. Entrando Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. O Senhor enviou a Moisés e Arão, os quais tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. E esqueceram o Senhor teu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, chefe do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que guerrearam contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, porque deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarote. Mas agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou a Jerubal, a Baraque e a Jefté e Samuel e os livrou das mãos de vossos inimigos ao redor e habitastes seguros. Tendo visto que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas há de reinar sobre nós um rei, sendo que o Senhor vosso Deus era vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que pedistes, eis que o Senhor pôs sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e ouvirdes sua voz e não fordes rebeldes à palavra do Senhor, e tanto vós como o rei que reina sobre vós, se seguirdes ao Senhor vosso Deus, vos irá bem. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e se fordes rebeldes à palavra do Senhor, a mão do Senhor estará contra vós, como esteve com vossos pais. Uma vez mais vede o grande prodígio que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora a ceifa do trigo? Pois bem, invocarei ao Senhor para que faça trovejar e chover, e sabereis e vereis que é grande vossa maldade, que fizestes perante aos olhos do Senhor, pedindo para vós um rei. Samuel clamou ao Senhor e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, e todo o povo tremeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Então disse todo o povo a Samuel: Roga por teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados acrescentamos este mal de pedirmos um rei para nós. Samuel respondeu ao povo: Não temais, vós fizestes todo esse mal, no entanto, não os aparteis de seguir ao Senhor, mas servo-o com todo o vosso coração. Não vos aperteis, pois seguireis os que nada são, que não vos pude livrar, porque não são apenas coisas vãs. Pois o Senhor não desamparará seu povo por seu grande nome, porque o Senhor quis fazer-vos povo seu. Portanto, longe de mim que eu peque contra o Senhor, cessando de rogar por vós. Antes vos instruirei no caminho bom e reto. Temei somente ao Senhor e servi-o de verdade com todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas fez por vós. Mas se perseverais em fazer o mal, vós e vosso rei perecereis.